gravando. Prontinho. Olá a todos, boa noite, boa tarde, satisfação estar com vocês nessa belíssima tarde de quarta-feira, 11 de dezembro, já quase Feliz Natal, né? E então nós estamos aí na última atividade da Escola de Formação, justamente aqui com o grupo G10 e também, claro, nossos professores convidados, treinadores que participaram de ações de formação aí por todo o estado de Mato Grosso em 2024. Né? Quero começar aqui agradecendo a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do estado de Mato Grosso, o secretário Davi Moura e toda a sua equipe, governo do estado de Mato Grosso, pelo apoio à Escola de Formação, que é uma política de Estado, né, uma política pública do Estado de Mato Grosso, previsto aí no nosso Plano Estadual de Esporte e Lazer, né, do qual o professor Ederson teve um papel muito importante, né, no acompanhamento de todo o processo de desenvolvimento desse documento, né, que trouxe uma belíssima contribuição enquanto uma política, né, um documento que passou a orientar as políticas de esporte e lazer no estado de Mato Grosso. Então, feito esse registro, professor Ederson, não sei se gostaria de destacar algo, mas, professor, seja bem-vindo. Agradeço aqui também a parceria na coordenação aí da Escola de Formação. Boa noite a todas, né? Só estamos com uma... Não, tem todas aqui, tem duas, principalmente. Boa noite, meninas, e boa noite, meninos. Obrigado, Hiller. Esse é um projeto, né, que a gente ainda chama de projeto, né, porque, infelizmente ou felizmente, né, Hiller, ele está no Plano Estadual de Esporte e Lazer, é uma política do estado de Mato Grosso, mas que a gente tem percebido ainda um movimento muito incipiente, eu diria, com relação ao fortalecimento dessa ação como estratégia de desenvolvimento do esporte no estado. Falar em formação de professores, de profissionais de qualquer área, né, vamos falar especificamente da educação física, é fundamental para o desenvolvimento esportivo, para a compreensão de fato que é o esporte. E a gente precisa valorizar mais essa ação, né? O Estado precisa valorizar mais. A gente agradece, de fato, à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, que promoveu esse movimento, mas a gente precisa dar continuidade. A gente precisa realmente instituir a escola enquanto um programa, uma ação de Estado, né, do Estado de Mato Grosso, e não só uma parcela. Então, eu queria registrar isso, porque o projeto tem ações excelentes. E Yura, muito prazer. Se não fosse esse camarada aqui, nosso amigo de tantos projetos, eu acho que a gente não tinha conseguido fazer a metade do que a gente fez nesses quase 2 anos de projeto de escola. Então, agradecer a parceria. Nesses últimos meses, eu tive que mudar de setor de onde eu estava, da secretaria, e eu estou deixando ele um pouco na mão, e assumo isso. Inclusive, acabei de mandar aqui no chat para ele que eu consegui o que ele me pediu ontem, só que eu não encaminhei ainda o que era para ser encaminhado, vai ser encaminhado agora. Obrigado mais uma vez e obrigado por todos que estão aqui. Tá? Obrigado, Ilka. Ederson, eu que agradeço. Seguimos na parceria e as coisas dão certo porque é isso, é um time forte que se apoia, que se ajuda quando os parceiros precisam de um apoio, né? Estamos aqui para oferecer, e essa é a beleza daquilo que nós defendemos e falamos tanto, né? Que é justamente construir essas redes de apoio, né? Ter essas redes, né? Então é muito bacana, né? Poder ver ela acontecendo na prática, né? Desde uma situação bastante simples quanto ao apoio a um parceiro. Então, seguimos juntos, tá? Quero agradecer aqui a presença dos professores, né, que participaram de ações, treinadores que participaram das ações em diferentes, nas diferentes regiões do estado de Mato Grosso. É muito bacana.
Ainda dá tempo dos colegas de vocês participarem, então enviem convites aí, manda no WhatsApp da turma, pede para entrar, porque hoje justamente a ideia do convite a vocês é que possamos, né, participar aqui num bate-papo muito interessante com a professora Iura, que vai justamente falar das estratégias que vocês poderão estar implementando aí no seu município, na sua região, a fim de continuar avançando com os projetos, com as ações formativas. Então, aquilo que em todos os espaços que nós tivemos com vocês nos encontros, que nós destacamos a importância dessas ações de formações, elas continuarem, elas serem permanentes, né? E mobilizarem as comunidades de aprendizagem, né? Então, vocês aí na sua região, no seu município, seguramente, né, vocês podem construir essas comunidades, esses grupos, e nós, numa troca muito bacana, continuar aprendendo e, por consequência, claro, fazendo uma prática esportiva cada vez melhor, com uma qualidade, né, no atendimento à nossa comunidade, que é aquilo que nos mobiliza em uma ação formativa, né? Então, ou seja, queremos fazer melhor, né, queremos atender melhor, e então aprendemos mais logo, na medida em que estamos próximos de pessoas que querem continuar aprendendo, pessoas que nos desafiam, tá? Então, dito isso, né, e fazendo essa contextualização, é o motivo pelo qual nós convidamos a professora Iura Sato para estar falando com vocês. Então, a professora Iura, ela é doutora em Educação Física, mas ela gosta de ser chamada de treinadora. Ela justamente é treinadora, conhece muito da quadra, né, e com uma experiência em equipes no Brasil e também experiências formativas no exterior, muito bacana, liderando grupos, né, e liderando equipes de treinadores, processos de formação com treinadores, desde a inovação até o alto rendimento esportivo. Então, é um momento muito bacana para justamente troca de experiências e justamente pensarmos essas estratégias que ela justamente vem compartilhar com a gente e que eu tenho certeza que fará diferença dentro do projeto de formação que vocês estão pensando ou que vocês já estão aí discutindo para ser desenvolvido ao longo de 2025. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Professora Iura, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vinda. E seguimos atentos aí à sua fala, né? E tenho certeza que vai ser uma contribuição muito bacana para os nossos professores aqui. Muito obrigada, Hiller. Primeiramente, quero dar boa tarde, quase boa noite a todos e a todas. Agradecer em seu nome, Hiller, e também do Ederson, que é um prazer conhecê-lo aqui, pelo convite e principalmente parabenizar pela ação. Eu valorizo muito uma ação de escola de formação, porque a gente sabe que institucionalmente são poucas ainda as ações que tem. E acho que isso demonstra muito uma preocupação e uma sensibilidade sobre a importância desse tema de formação. E em preparar não só os treinadores e as treinadoras, mas quem vai ser ali também formador e formadora, né, dessa ação, dessa função de treinador e treinadora. Então, eu realmente gosto de ser chamada de ser treinadora, mas também venho atuando muito na formação. Então, acho que aqui a gente pode trocar muitas experiências e eu quero deixar esse espaço realmente muito aberto e para que vocês se sintam super à vontade para poder colocar uma opinião, um comentário, uma situação. Porque por vezes eu vou trazer aqui possibilidades, exemplos, né, de estratégias de facilitação, que é o tema do nosso encontro de hoje, mas pode não fazer tanto sentido para o contexto de vocês. Ou pode fazer sentido e ainda agregar mais alguma coisa que vocês já vêm fazendo também na atuação de vocês. Então, realmente quero deixar esse espaço bem aberto. E como eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela, eu não vou conseguir acessar o chat, ver vocês, mas levantando a mão ou escrevendo no chat, né, o Hiller, ou o Elson, ou o Ederson contribuem aí para eu poder perceber, né, eles me falarem e a gente fazer essa troca, tá?
A partir de agora, então, vou compartilhar a minha tela. Eu vou ter um momento mesmo de conceituação de alguns aspectos, mas, de novo, em qualquer momento podem comentar ou tirar dúvida também. Só me deem ok que estão vendo a minha tela, por favor. Sim, estamos vendo, Yura. Obrigada, Hiller. Então, a ideia do nosso encontro de hoje é falar sobre as estratégias de facilitação, né? Como facilitar o processo de aprendizagem de treinadores e treinadoras. Ontem a gente falou um pouco sobre mais do papel, alguns princípios. A gente falou um pouquinho sobre como cultivar ou até estratégias para essas comunidades de aprendizagem. E hoje é uma atuação mais direta, né? Sobre essas estratégias. Eu também trago um pouco da avaliação, que foi um tema que surgiu ontem, né, enquanto demanda. Então, algumas possibilidades de como avaliar também esse processo de desenvolvimento, ou de formação mesmo, né, de treinadores e treinadoras. Então, ontem a gente falou desses aspectos, né, sobre o papel da facilitação, que é a comunicação. Hoje a gente fala um pouco mais sobre a elaboração de perguntas, como fazer boas perguntas, e isso também serve muito para a atuação de treinadores e treinadoras, e como desenvolver um ambiente seguro de escuta e de espaço de fala por parte desses treinadores e treinadoras, né? Entendendo que isso é um aspecto importante para o engajamento. Ontem a gente falou bastante também da importância de gerar o sentimento de pertencimento para que as pessoas permaneçam nessa comunidade de aprendizagem, né? E um dos mecanismos é, de fato, estabelecer um ambiente de escuta e que tenha espaço também, então, de fato, de fala de treinadores e treinadoras, né? E aí, entrando aqui nesse nosso primeiro tema, sobre como elaborar boas perguntas, a gente falou ontem já, pincelou um pouquinho sobre esse momento de fornecer feedback, que, de novo, serve tanto para a atuação dos treinadores e das treinadoras, quanto para, no momento de discussão, de feedback ali com o treinador, nessa função de formador, formadora, tem como a gente desenvolver um processo mais reflexivo, né? Então, a ideia é promover a autoavaliação para gerar um aprendizado que seja mais significativo, que tenha sentido. Então, em vez de, por exemplo, ser diretivo e falar, olha, treinador, você precisa ter uma comunicação mais aberta, né? Fazê-lo perceber como que você acha que está sendo a sua comunicação. Você acha que está todo mundo compreendendo o que você tá falando? Você percebe que em alguns momentos nem todo mundo compreende? Tá, então o que você pode fazer de melhor? E aí vai construindo uma linha de raciocínio, de reflexão e de autoavaliação. Sempre pensando mais em perguntas que sejam abertas, e é exatamente isso que a gente vai falar, né? Que é a elaboração de boas perguntas, né? Confirmando aí uma compreensão nesse processo de comunicação, principalmente para estabelecer um novo plano de ação quando algo precisa melhorar. Tá, então o que vai guiar aí a elaboração de boas perguntas? O propósito, o que você quer obter nesse processo de diálogo, né? Então, pode ser para, de fato, obter alguma informação, né? Entender, por exemplo, quais são as experiências já práticas desse treinador ou da treinadora, o que conhece sobre determinado tema. Então, pode ser que aí na sua comunidade vocês estejam falando sobre como planejar um treino global, por exemplo, né? Um treino baseado em alguma abordagem. E aí é legal, antes de vir com um tema para a formação, entender o que as pessoas já conhecem sobre, né? Pode ser a partir até de pedir para elaborar uma atividade. Elaborem uma atividade da modalidade que vocês exercem. E aí, nessa primeira elaboração, já perceber se tem qual que é o caráter dessa atividade, qual que é a abordagem que é utilizada. Algumas pessoas já podem conhecer bem, outras não, e partir daí como um ponto de diagnóstico até. Pode ser para esclarecer algum aspecto, para estabelecer conexão, verificar a compreensão, para encorajar. Então, a pergunta que vai ser desenvolvida vai muito em função desse propósito. Vamos ser um pouco mais específico aqui, né? Peraí que a minha câmera está tampando aqui a parte de cima, deixa eu só... Pronto. Então, primeiro, pensando aí nesse propósito, né? Pode ser para entender algo, para obter uma informação mais específica, por exemplo, da experiência, do conhecimento de algum treinador ou treinadora, né? E aí ela pode ser, de fato, uma pergunta mais fechada. Deixa eu
fixar aqui. Ela pode iniciar com verbos, né? Então, você poderia, você deveria, que às vezes tem, de fato, uma resposta mais específica, né? Ou sim ou não. Então, por exemplo, você já teve alguma experiência relacionada a treinos globais? Aí vem mais um sim ou não, né? Você poderia explicar o que significa isso que você entendeu? Aí já vem uma pergunta que traz um pouco mais de informação. Mas, de fato, se você quer ter uma informação mais direta, a pergunta pode ser mais fechada. Mas se for para encorajar algum raciocínio, né, e ter respostas mais expansivas, é interessante trazer uma pergunta que seja mais aberta, né? Então, o que, quando, sempre estimulando esse raciocínio e não respostas, né? E não direcionar as respostas, não ser diretivo, né? Então, o que você pode perceber nessa atividade que você elaborou? O que você pode perceber na comunicação que você teve com o seu atleta, né? Me fala o que você percebeu sobre. E aí você vai obtendo respostas mais expansivas e até encorajando o raciocínio e uma autoavaliação por parte do treinador ou treinadora. Pode ser para encorajar também a reflexão de uma forma mais profunda para uma tomada de decisão, que vai estimular mais a aprendizagem, né? Então, o que você notou que você fez de bom? Eu notei que eu fui rápido na hora de mudar uma atividade, né? A atividade não estava funcionando e eu acho que eu fui rápido. O que você acha que pode melhorar? Apesar de ter sido rápido, eu acho que eu não fiz alterações apropriadas na atividade, porque o objetivo era esse e acabou indo para um objetivo diferente. O fato é ir pensando aqui no tipo de informação que você quer obter. De novo, se quer estimular a aprendizagem, o raciocínio, é muito importante ir fazendo perguntas que vão promovendo mais autoavaliação. Pode ser que em algum momento, sim, seja para direcionar mais algum pensamento, né? Principalmente se está atrelado a algum princípio de atuação que é mais importante. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente entende que processos mais democráticos de treino são muito importantes, né? Antes, ainda, embora ainda existam processos mais autocráticos, né? A gente sabe que a gente vem caminhando para processos mais democráticos. Então, direcionar o pensamento do treinador para ser, ou da treinadora para ser mais democrático, pode ser um aspecto importante, mais do que em determinados momentos, né, ser diretivo, ser reflexivo, porque tem coisas também que são inadmissíveis. Então, pensando em tentar direcionar algum pensamento, fornecer alguma sugestão, pode ser uma pergunta mais sugerindo algo, né? Sugere a melhor forma de fazer algo. Então, você já pensou em fornecer feedbacks que são mais positivos? Você acha que você poderia ter feito algo diferente em relação à forma como você falou, em vez de gritar, em vez de se posicionar mais firme? Então, vai direcionando, já vai dando uma sugestão, até indicando o que você acredita que é mais adequado para uma determinada atuação. E eu digo você enquanto formador ou formadora. Pode ser para encorajar a pensar de uma forma diferente, romper paradigmas, romper concepções, né? Uma forma mais hipotética também. E aí vem aquele se. E se você tivesse falado de uma forma mais aberta? E se, o que você acha que poderia acontecer se você deixasse de gritar? E se, o que poderia acontecer se você desse mais pausas e descansos para tomar água, por exemplo, né? Enfim, é uma forma também de encorajando a pensar de uma forma diferente. Eu acho que essas duas são formas boas, né? Ontem a gente falou sobre a dificuldade para quebrar paradigmas e a gente trouxe a situação de que tem muitos treinadores e treinadoras que acreditam que compartilhar é uma forma, às vezes, de demonstrar. A gente falou sobre
treinadores têm dificuldade de compartilhar o próprio trabalho, achando que alguém vai roubar a estratégia dele, né? Ou dela. E essa pode ser uma forma de ir quebrando um pouco desse paradigma, né? Então, você já pensou em compartilhar com alguém um pouco do que você faz? Isso aqui é muito interessante. Se as pessoas aprenderem a fazer um processo como esse, né? A gente pode melhorar o esporte na nossa região, a gente pode melhorar o esporte no nosso estado. E se você compartilhasse um pouco do que você vem fazendo, você não precisa mostrar a sua estratégia, né? Você pode compartilhar a forma como você planeja de forma geral. Então, essa forma de falar, né, sugerindo ou hipotetizando, parece uma coisa pequena, mas vai fazendo toda a diferença na hora de ir quebrando um pouco desse paradigma que a gente quer, que a gente tá elaborando, tá trabalhando, né? E é curioso que essas formas de se comunicando, nesse caso, de fazer boas perguntas, né? Tem muitas funções na sociedade que dominam muito isso, né? Do marketing, vários políticos, né? Dominam essa forma de ir comunicando. Aqui a gente está falando de elaboração de perguntas, mas é da comunicação como um todo, que vai trazendo pistas de como se relacionar bem, né? E por vezes até ir mudando mesmo concepções. Isso, inclusive, pode ser levado para o lado negativo, às vezes, na política, né? Mas é interessante a gente ir observando esses detalhes em como a gente pode, nesse processo de fazer boas perguntas, facilitar o processo de aprendizagem de treinadores e treinadoras, né? Pode ser para se envolver ao apresentar, para personalizar, para tornar relevante, né? E aí vem perguntas que são mais retóricas, que não têm o objetivo de ter uma resposta, mas de estimular a reflexão, né? Então, será que você forneceu feedbacks adequados? Pense sobre isso. Deixa o treinador ou a treinadora pensando sobre isso. Então, é trazer perguntas retóricas que às vezes também não precisa obter uma resposta para o momento, mas é fazer o treinador ou a treinadora pensar sobre. Muito bem. Seguindo aqui em algumas dicas para essa facilitação e para as perguntas, né? Tem outros aspectos que são importantes a serem considerados, né? Então, utilizar perguntas abertas com o que, como, me fale sobre, vai estimular a obtenção da perspectiva para além do sim ou não. É importante evitar perguntas que vão sugerir, induzir, embora em alguns momentos isso talvez seja necessário, né? Porque isso vai emitir uma perspectiva sua, enquanto formador e formadora, que nem sempre vai ser adequada ou melhor, né? Mas, repito, em alguns momentos pode ser importante. Usar o porquê com moderação, né? Por que você fez isso? Por que você atuou desse jeito? Por que você se comunicou desse jeito? Porque isso tende a emitir julgamento, né? Já deu para perceber em como eu coloquei aqui. Por que você fez isso? Tende a emitir esse julgamento e aí já coloca o treinador na defensividade. Em vez de encorajar, refletir, autoavaliar, tende a já colocar numa posição de defensividade. Então, o porquê também é importante usar com moderação e evitar ao máximo. Verificar a emoção ou preconceito nas suas palavras, né, no seu tom, na sua linguagem corporal, também. Ontem a gente falou bastante como o tom e a linguagem corporal também fala, né? Fazer uma pergunta de cada vez. E se a resposta, né, não vem de uma forma como da forma como você gostaria de obter, ou entendendo que o treinador ou a treinadora não trouxe a resposta com a qual você estava querendo lidar, ou seja, não teve clareza, reformular essa pergunta, né? Às vezes é importante também esperar. Uma coisa que quando eu ouvi foi muito confortável, principalmente quando eu estava iniciando como formadora, porque às vezes a gente faz pergunta e demora para vir uma resposta, por vários motivos. Às vezes é porque ainda não está todo mundo à vontade, quando as pessoas também não se conhecem, isso tende a demorar, né? Ontem mesmo eu fiz uma pergunta e demorou para vir, aí veio um comentário. Aqui vai ser a mesma coisa, em determinado momento fazer pergunta, é possível que demore um pouco, e aí de novo pode ser um
por esse ambiente da gente ainda estar se conhecendo, as pessoas ainda não se conhecerem tanto, então tem dinâmicas, às vezes até de hierarquia, que leva a isso, né? Mas por vezes a demora na resposta vem pela elaboração, pelo raciocínio. Então, enquanto formadores e formadoras, é importante ter paciência, não ter medo do silêncio. Quando eu ouvi isso, foi assim, confortante mesmo para o meu coração. Não ter medo do silêncio. Esperar. Inclusive, de novo, se necessário, reformular a pergunta, né? Dá o tempo aí para o treinador, para a treinadora pensar, elaborar. Muito bem, aqui a gente fez um exercício com a galera que participou como formador e formadora da Confederação de Tênis de Mesa, né? E foi bem interessante, eu trouxe para cá também. A ideia é o seguinte, tem aqui 4 perguntas, e a partir do que eu acabei de colocar, vocês vão fazer uma avaliação. Se essas perguntas parecem adequadas, ou se elas podem ser reformuladas, né? Então, aqui, examine as perguntas abaixo e identifique as que você acha que estão bem formuladas e as que podem ser melhor formuladas, né? Aquelas que vocês identificarem que não estão bem formuladas, tenta reformular, escreve aí no chat, tá? Eu sei que acho que tem gente que tá aí no trânsito também, e tudo bem, pelo menos vai pensando sobre, mas eu vou falar cada uma dessas perguntas e tenta pensar se parece ser uma pergunta adequada ou se precisa ser reformulada. Hiller, só para entender, tá todo mundo me ouvindo? Estão, Yura, todo mundo te ouvindo. Uhum. Obrigada, Hiller. Então, primeira pergunta, né? Como se fosse mesmo um formador fazendo uma pergunta para uma treinadora. Ou para um treinador, ou uma formadora também. Como você se sentiu guiando a atividade? Parece essa ser uma pergunta bem formulada, que faz sentido, ou precisa ser reformulada? E se precisar, qual seria aí a versão de vocês? Pergunta 2. Por que você fez desta forma? Por que você se comunicou dessa forma, por exemplo, né? E aí, parece a partir dos princípios que a gente viu anteriormente, né? Uma pergunta bem formulada, ou se não, escreve aí no chat também qual que seria a versão de vocês para essa pergunta, se ela precisar ser reformulada. Enquanto vocês vão pensando, vou pular para a pergunta 3. Você não acha que seria melhor ter corrigido o movimento do aluno ou da aluna? E aí, parece ser uma pergunta ok, ou que precisa ser reformulada? Pergunta 4. O que você notou sobre a ação dos seus alunos no início? O que você notou sobre a ação dos alunos no início? Parece ser uma pergunta ok, precisa ser reformulada. Então, vão fazendo um pouco desse exercício, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4. A partir dos princípios que a gente viu, parece fazer sentido, tem pergunta para ser reformulada, vão tentando elaborar, vão tentando escrever aí no chat. Com quantas pessoas a gente está aqui na sala? Se puderem falar para mim, só para eu ter uma ideia. Estamos com 16 pessoas. Tá, legal. E aí? Todas as 4 perguntas, o que vocês acham? Estão bem formuladas? Tem alguma que precisa ser reformulada? Se quiser abrir o microfone, ótimo. Se não, pode botar no chat mesmo. Tem alguma que vocês acham que precisa ser reformulada? Aquela história de ser paciente. Tem que ser paciente, esperar elaborar, esperar pensar. Deixa eu até voltar aqui para a tela só para ver se tem... Eita. Tá, o pessoal tá com a câmera fechada aqui, né? Beleza. Tem uma pergunta da Majô que está no chat aqui. Eu queria perguntar, tá. Majô, você consegue abrir o seu microfone? Poderia fazer a pergunta se você... direto. Ou, se quiser, eu posso ler também, Yura. Para a questão 2, ela coloca o que motivou a escolha dessa abordagem para a atividade. Perfeito. Né? A gente acabou de falar sobre
evitar falar o porquê, isso vai emitir um julgamento por vezes, já colocar o treinador e treinadora na defensividade, né? E aí a Majô deu uma sugestão excelente. Repete para mim, o Hiller, a resposta, a pergunta que ela elaborou. O que motivou a escolha dessa abordagem para a atividade? Tá, o que motivou a escolha da... Perfeito. É uma pergunta aberta. Esse treinador já vai colocar um pouco das suas crenças, e aí pode ser uma oportunidade, né, em você acreditando que pode ser uma abordagem diferente, uma oportunidade para já jogar outra pergunta, né, aquela que é hipotética. E se você fizesse desse jeito, o que você acha que poderia estimular? E aí já vai criando um ambiente ali para quebra de paradigma, se for o caso, mas excelente a forma como a Majô colocou, né, uma forma de abrir aí a pergunta. Tem mais algum comentário aí, Hiller, só para seguir ou não? Eu não tenho comentário, assim, mas eu estou olhando as perguntas aqui até agora. E, assim, você está me fazendo pensar sobre toda a minha trajetória de professor. Eu não sou treinador, sou professor, mas, assim, estou me vendo numa série de coisas que posso comentar depois. Mas com relação às perguntas... eu não diria reformular, assim, o que eu estou observando é talvez, por exemplo, a questão de você colocar que você está guiando alguma atividade, isso, por exemplo, me incomodaria, porque você não está guiando, mas você está organizando ou você está orientando. A segunda pergunta, para mim, realmente falta informação. Então, tipo, por que você está fazendo dessa forma? Mas que forma? Forma do quê? Você quer que eu faça? Tipo, eu não saberia responder. Talvez no ato da prática, né? Ali talvez eu induziria. Mas enquanto uma pergunta de um formador, do treinador ou do professor, para mim falta informação. E da terceira, eu ri quando você leu, porque você induziu, assim, na própria leitura, assim, né? Você não acha? Então, assim, tipo, você não acha que seria melhor? Eu já falaria assim, vixe, fiz errado. O que eu preciso fazer é sobre isso, né? Uhum. E a quarta, também faltou, talvez, um pouco, para mim, um pouco de informação. Você notou da ação dos alunos, tá? Mas em que momento? Então, tipo, quando os alunos chegaram, qual a sua percepção de chegada, de empatia? Ou quando você colocou a atividade X de início dos alunos assim, 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 qual foi a sua percepção? Eu ainda estou pensando mais sobre essas perguntas, tá? Excelente, Ederson, excelente. Exatamente, essa pergunta 3 traz isso, né? Você não acha? Já está trazendo um direcionamento, também vai colocar, embora não tenha o porquê, também vai colocar provavelmente o treinador ou a treinadora na defensiva, né? Que já, opa, peraí, acho que eu fiz algo errado, né? Então, acho que são formas, as formas como a gente coloca pode direcionar muito ou determinar muito o caminho. Né? E aqui a gente está falando de um caminho de aprendizagem, então certamente como a gente elabora as perguntas vai influenciar bastante. Quanto a essas informações, né, da forma e da ação, certamente, mas ainda que a gente troque, né, o que você notou sobre a flexão do joelho dos alunos nessa determinada ação? Ainda assim, o lance aqui da conotação da pergunta ela é aberta, ela tende a abrir para uma avaliação também, né? O que você notou? Mas certamente a gente precisa dessas informações, como você comentou, para ter mais especificidade, para entender o que é que se quer obter ali da informação. Então, acho que essas contribuições, tanto da Majô quanto do Ederson, vai muito ao encontro do que a gente vai identificando aqui nas estratégias de facilitação para a elaboração de boas perguntas e que vão incitar a reflexão, a autoavaliação e até a autonomia, né, de treinadores e treinadoras. Agora, fiquei curiosa para você falar, se você quiser comentar, inclusive, Ederson, fique à vontade, porque quando eu me deparei com isso, eu também me vi no papel, na função mais de treinadora no começo, né, que eu ainda estava iniciando como formadora, e isso ainda está num processo, né, falei, caramba, quanto que eu não sou diretiva?
com os meus alunos, né, com os meus atletas, né, que eu dou treino, quanto que eu não incito a autonomia, a autoavaliação, e conforme eu fui tendo mais proximidade, estudos sobre até a função de formadora, com certeza fui me tornando uma melhor treinadora, né? Esse processo de aprendizagem é contínuo, é constante, é isso que a gente vem falando bastante, inclusive, nesse momento de formação, que a gente falou ontem também, né? E é interessante o quanto que, a partir de novas concepções do estudo, né, dessa aprendizagem, a gente também vai mudando a nossa prática. Então, fiquei um pouco curiosa para saber o que você foi elaborando aí, que foi se vendo aí no papel de professor. Eu me vi há uns 10 anos ou mais atrás com o processo de formação de professores. E eu vou dizer assim, para ser bem rápido, né? Eu lia muito Paulo Freire, e uma das coisas que Paulo Freire fala é sobre o diálogo horizontal, sobre a gentileza, sobre permitir um ambiente seguro às pessoas, ser empático, um espaço de fala, um diálogo onde não seja verticalizado, mas horizontalizado. E depois de vários anos, eu olho para trás e aí eu vejo, na maioria das vezes, meu diálogo não era horizontal, meu diálogo era vertical. Era tipo, você precisa fazer isso, você não está entendendo, por isso que você não está fazendo. Então, você tem que fazer isso porque é assim que se faz. Mas eu olho para trás também que aquela pessoa me ensinou muita coisa naquele momento, né? Então, e aí você trazendo hoje, por exemplo, da comunicação, que é fundamental, eu me lembrei do primeiro ano que eu entrei no ensino superior, porque eu, alimentado de um discurso extremamente acadêmico, era um discurso que não permitia um ambiente nem seguro, nem de entendimento, nem de permitir que o outro falasse. Então, assim, eu escutava muito no começo. Esse professor sabe muita coisa, esse professor é muito bom, mas eu não consigo entender nada que ele fala. E aí eu tive que ir me transformando também. Então, quando você foi falando de comunicação, de espaço, de comunidade, eu fui lembrando de toda a minha trajetória enquanto professor. Hoje eu olho para trás, sei que eu erro muito ainda, mas eu acho que eu já consegui caminhar muito para esses ambientes, assim, de melhorar a pergunta, de ter maior sensibilidade, de ter mais paciência para ouvir, porque é assim que a gente constrói uma comunidade. Se não for assim, a gente só reúne pessoas que não se articulam, que não dialogam. Então é isso. Excelente, Ederson. Acho que você já faz um baita de um gancho para a nossa próxima pauta, que é esse ambiente seguro, de espaço de escuta e de fala. E é muito interessante que você fala também o quanto foi se modificando. E por vezes, né, a gente não é só o tempo de experiência, porque a gente pode passar anos reproduzindo a mesma prática, mas sim poder refletir sobre a própria prática, discutir, trocar. A gente está aqui nesse momento de troca também, né? A gente aprende muito por isso. E nessas comunidades de aprendizagem, né, ou nessas ações de formação, é muito importante para que tenha esse espaço de troca, de discussão e de reflexão da própria prática, justamente para as mudanças necessárias. Então, é bem legal, né, acho que compartilhar esse momento, você comentando, se vendo há anos atrás e teve a possibilidade de ir mudando a sua forma de exercer a função, e eu também me vi muito e continuo me vendo. Às vezes eu faço uma pergunta, opa, estou direcionando. Mas o interessante é esse movimento, né, de perceber, de autoavaliar, de poder modificar, e às vezes até de colocar, expor algum erro, né? Isso é absolutamente humano. E a gente entra nesse momento que você já nos deu o gancho, né? De desenvolver um ambiente que seja seguro, de escuta e de fala, né? Começa ali nas perguntas, porque a forma como a gente pergunta vai direcionar a um ambiente muito mais seguro ou não, né? O treinador ou a treinadora se sentir à vontade para falar ou não. Né, e tem tudo a ver com desenvolver esse ambiente que seja seguro, portanto, avaliar, escutar as percepções dos treinadores e das treinadoras e dar voz a eles e elas é muito importante, para que seja um processo dialógico, que foi bastante do que a gente falou ontem também, né? E como que a gente pode desenvolver esse ambiente, ou quais são as coisas que a gente deve considerar para estabelecer
uma relação e uma comunicação que seja mais horizontal, né? E não seja vertical, de cima para baixo. É pensar que os ambientes envolvem dinâmicas de poder, né? Existem dinâmicas hierárquicas em função até, né, do que é a própria instituição, às vezes em função de um capital simbólico. O que isso significa, né? Aquele treinador tem anos de experiência, tem não sei quantas conquistas, às vezes a gente coloca, né, numa distância, e às vezes a posição ou a postura da pessoa também coloca numa distância. Às vezes é institucional no sentido de hierarquia mesmo, né, de chefia, de ter um cargo, uma função que demanda, coordena outras, né? Então, existem essas dinâmicas. Quando a gente fala de treinadores, treinadoras e atletas, tem essa dinâmica. Quando a gente fala de formador e treinadores, treinadoras, a mesma coisa. Mas é possível exercer autoridade sem autoritarismo nos momentos que a autoridade é exigida, né? E a gente faz isso a partir do entendimento de equilibrar o poder. E aí, quando a gente fala do ambiente esportivo, certamente existem dinâmicas, né, carregadas na própria cultura histórica do esporte, das teorias de treinamento, das formas de treinamento militares, inclusive, com atitudes mais autocráticas. É um processo histórico-cultural que ainda se carrega, que ainda é reproduzida, né? E aí tem outros elementos da história do esporte, como o recorte de gênero, participação das mulheres, né? E é um aspecto bem importante também para ser considerado. Mas voltando aqui para o ambiente esportivo enquanto um ambiente que envolve dinâmicas de poder, é entender que treinadores e treinadoras lidando com atletas, e a mesma coisa, formadores e formadoras lidando com treinadores, né, precisa envolver nas tomadas de decisão, né? Então, o formador e a formadora não deve considerar que não são todas as tomadas de decisão que devem ser tomadas por eles, né? Até quando a gente fala das comunidades de aprendizagem, é muito importante entender quais são as necessidades formativas de quem está naquele grupo, de quem está naquela comunidade, né? Isso vai interferir muito na motivação. Se não tem esse espaço de equidade, espaço de igualdade também nas tomadas de decisão, dificilmente essas pessoas vão se sentir pertencentes, que é o que a gente falou bastante ontem, né? E também não vão se sentir motivadas de uma forma geral para seguir aprendendo, né? Isso também vai interferir na confiança, no entusiasmo das pessoas que estão ali envolvidas, né? Ali está escrito sobre os alunos, as novas gerações, pensando mais na atuação de treinadores e treinadoras, mas certamente se aplica aqui para as formações. Então, é pensar em processos que sejam, então, mais colaborativos também, né? De novo, entender, pode ser, inclusive, em diálogos, em reuniões dessas comunidades, entender, obter percepção, poxa, o que vocês acreditam que seria legal para a gente trazer como tema de formação? Quais são as demandas que vocês têm? O que vocês gostariam de discutir? Tragam alguma situação, casos, e a gente vai discutindo casos também. E a gente sente necessidade de trazer um tema relacionado, sei lá, controle de carga de treino, a elaboração de atividades, enfim, necessidades de preparação mental. E aí é uma forma de entendendo e compartilhando também, entendendo as necessidades e compartilhando processos, né? Isso tende a motivar as pessoas a se manterem nessa comunidade. E aí é importante que essa distribuição, por vezes, a depender do tema especial, também seja gradual, considerando aí o grau de autonomia, porque por vezes a gente passa por processos ao longo da vida tão autocráticos que é difícil, em algumas situações também, dar total autonomia, né? Vou dar um exemplo simples, e a gente parte da minha pesquisa de doutorado, né, era com alunos e alunas da graduação, que estavam se formando para serem treinadores e treinadoras, né, e aí a gente, em vez de fazer provas, a gente elaborava, era uma avaliação formativa ao longo do semestre, que era a construção do que a gente chama de portfólio. E aí, Elson, é uma forma de avaliar também, né? O que é o portfólio? Inclusive, tem vários clubes esportivos pedindo isso.
acho que o Atlético Paranaense tem aplicado isso para contratar treinador de futebol, né? Que em vez de mandar currículo, então, mandar lá todas as experiências esportivas que teve como treinador, treinadora, a ideia é, para além de compartilhar essa parte, de escrever essa parte mesmo de experiência, só um descritivo do que foi, é elaborar um plano macro, meso e micro de treinamento. Então, demanda, né, uma extensão bem grande, demanda um trabalho, mas a partir disso, os clubes têm, ou as instituições, têm observado qual que é a abordagem do treinador e da treinadora, aí depois tem aplicação prática também. Tem uma amiga que acabou de ser contratada como assistente de um clube de futebol super renomado, conhecido, e o processo dela foi isso. Ela teve que submeter um portfólio, uma versão mais curta, ela teve que submeter uma análise, um recorte de uma análise do jogo da equipe, e depois ela foi lá e deu um período de treino. Então, os processos também, até de contratação, têm mudado um pouco, né? O que é interessante e às vezes faz sentido, um pouco mais sentido. Mas nesse exemplo da elaboração do portfólio, a gente deu bastante liberdade, que eles poderiam construir no formato que eles quisessem, poderiam escolher a modalidade de afinidade, poderiam pensar se iam pensar mais nos planos de treino para depois apresentar o plano maior. E aí os alunos tiveram muita dificuldade em fazer essas escolhas, como iriam apresentar, se iriam organizar do micro para o macro, do macro para o micro, porque eles já vinham de muitas dinâmicas em que eles eram muito mais direcionados a fazer algo e menos a criar. E olha que a gente já está falando de graduação. Então, por vezes, os processos também precisam considerar essa questão do nível de autonomia. Colocar certo direcionamento pode contribuir para que, aos poucos, isso seja desenvolvido, né? A redistribuição do poder pode iniciar, por exemplo, também a partir de algumas perspectivas alternativas, né? Então, tão na ação, obter a percepção, obter a opinião. Vou trazer aqui algumas estratégias também mais detalhadas, mas em resumo é obter o ponto de vista, né? E para obter esse ponto de vista exige de escutativa. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é a função fisiológica. Escutar é intencionalmente tomar consciência do que se está ouvindo, né? Então eu escuto para perceber intencionalmente o que a outra pessoa está querendo falar. Isso é muito diferente. E é a mesma coisa sobre o corpo, né? O que é que eu estou fazendo para de fato garantir a pessoa, o treinador e a treinadora, que eu estou escutando? Né? Se o corpo fala e eu estou olhando para o teto, catando uma borboleta, fica nítido que eu não estou escutando, né? E existe aqui é uma autoavaliação mesmo, não é um questionário, é uma escala de autopercepção sobre o quão bom ou boas ouvintes nós somos. E aí, quando eu me deparei com isso, eu também falei, caramba, eu sou uma péssima escutadora. Várias dessas ações aqui eu executo. Então, eu vou falar algumas e vão tentando também identificar em vocês, né? Será que vocês são bons e boas escutadoras? E é nessa escala aqui, a ideia é tentar pensar também se faz isso sempre, se faz frequentemente, raramente ou nunca, né? Então, a primeira coisa que aparece já foi um tapa na minha cara, assim. Eu sou capaz de limpar minha mente de tudo, dar 100% de atenção ao orador, oradora? Quantas vezes isso serve para qualquer tipo de relação, né? Quantas vezes a pessoa tá falando, a gente já tá pensando no que a gente vai falar, ou tá pensando em outra coisa, né? E não consegue, de fato, escutar, tomar consciência sobre o que a outra pessoa tá falando. Eu fico pensando sobre o que eu quero dizer, né? Então, mesma coisa. A pessoa tá falando, eu tô mais preocupada com o que eu vou falar em seguida. Isso é muito comum quando a gente faz rodas de conversa. E aí, quando a gente está entre treinadores, num programa de formação, é um cuidado que a gente precisa ter. Porque, por vezes, a gente faz uma pergunta e, em vez de trocar a experiência, tá cada um falando só da sua. Porque, enquanto um tá falando, ou uma tá falando, o outro tá pensando no que vai falar. Então, é o exercício da gente também tentando se concentrar limpamente e parar de pensar no que a gente vai falar. Nossa, essa também foi um tapa na minha cara, assim. Eu termino as frases das pessoas para elas.
Quantas vezes eu ainda não faço isso, principalmente em diálogos, assim, com amigas, com amigos, qualquer tipo de diálogo. E qual que é o problema disso? Por vezes a gente fala algo que não tem nada a ver com o que a pessoa queria falar, e aí a pessoa às vezes muda de opinião ou deixa de falar o que ela gostaria de fato de falar, e a gente interrompe, né, a pessoa. Então é um aspecto para a gente ir pensando. Tem mais, né? Interrompo enquanto o orador ainda tá falando, me preocupo com o tempo passando, fico pensando o que eu vou fazer em seguida, fico ansioso para contar logo a minha experiência, meu ponto de vista, né? São aspectos para ir pensando e para nessa posição ou nessa função de formador e formadora, também é importante compreender tudo isso, pensar se não está exercendo essas ações e também estar atento à linguagem corporal, a se fazer presente e escutar. E aí, para seguir aqui para a finalização, os aspectos que foram levantados ontem, né, e que também serve como estratégia de obter a perspectiva de treinadores e treinadoras, é fazer algumas avaliações. E as avaliações, elas podem, para além daquela noção de prova, né? Às vezes a gente fala em avaliação, acha que é prova, e não é isso. A gente pode obter, de fato, opiniões, percepções a partir de processos de avaliação formativas, né? Ou até diagnósticos. Aqui tá do lado da minha câmera, só um segundo. Então, aqui tem um processo de avaliação que pode ser formativa, né? Que é a autoavaliação. Eu já volto a minha câmera, porque eu tô com uma câmera bem ruim, e aí tá tampando aqui uma parte, eu já ajusto, tá? Peço desculpas. Então, a avaliação pode ser para promover, por exemplo, a autoavaliação, né? Então, em um momento em que o treinador ou a treinadora em formação vai ter a oportunidade de avaliar a própria aprendizagem, as suas potencialidades e os aspectos a serem melhorados. Eu gosto muito de falar nessa perspectiva. Em vez de falar ponto fraco, dificuldade, algo ruim, falar algo a ser melhorado. Porque isso já emite até uma crença na possibilidade de melhora por parte do formador da formadora. Então, já deposita uma certa confiança e motivação para uma melhora, né? Então, utilização de questionários, por exemplo, formulários que vão trazer perguntas reflexivas, né? Eu tenho alguns, posso compartilhar se alguém tiver interesse, mas eu trouxe aqui o trecho de um questionário que a gente utiliza bastante para promover a autoavaliação do treinador da treinadora e também para obter alguma informação, às vezes de diagnóstico ou até de avaliação final, né, de como o treinador ou a treinadora desenvolveu determinado conteúdo, determinada competência. Então, aqui é um exemplo sobre planejamento de treino. E aí o treinador vai colocar lá se acha que não domina, domina pouco, domina razoavelmente, bem ou muito bem. É uma forma de, numa escala, já perceber se faz bem ou mal não, ó. Se faz bem ou se precisa melhorar. E também pode servir como uma forma de obter temas para formação. Então, se isso foi uma coisa que a gente fez, inclusive, agora eu consigo voltar minha câmera, que a gente fez, inclusive, com a Confederação de Atletismo e com a Confederação de Esgrima, as confederações brasileiras. A gente disparou um questionário para diferentes treinadores espalhados aí no Brasil, né, que atuam em diferentes regiões do Brasil, com perguntas relacionadas ao processo de treino, a atuação como treinador e treinadora, e fez exatamente esse processo de deles avaliarem se domina ou não domina. E aí a gente identificou que aquela entre centenas de treinadores e treinadoras, existia um padrão para alguns temas. E aí a confederação, então, desenvolveu programas em cima desses temas, né? Por exemplo, uma das coisas que apareceu em uma dessas confederações, que não exige a formação em educação física de forma obrigatória para atuar, era de primeiros socorros, que era algo que a gente nem imaginava, a gente enquanto consultoras, né? Porque é algo que está no programa da educação física. Só que como tem alguns treinadores que não têm o título, né? Porque não é obrigatório por lei para aquela modalidade, isso apareceu. Então, no programa precisava aparecer aspectos de primeiros socorros. Essa é uma forma de obter aí uma informação importante.
Pode ser avaliação entre pares, né? Então, trocar feedbacks entre colegas, um avaliar o outro. E aí, nessa avaliação, também é importante ter perguntas que guiem o olhar, a observação pelos pares, né? Então, colocar pontos chaves, o que é importante em determinada ação de formação, atividade. E essa troca intencional é importante também, serve como uma forma de avaliação entre pares. Pode ser a criação de um diário reflexivo ou jornal reflexivo, né? Dá um pouco de trabalho, mas em alguns momentos pode ser aplicado, né? Então, existe um ciclo reflexivo ou de perguntas que vão contribuir ali para a reflexão, que pode ser aplicado em determinadas situações, né? E esse ciclo envolve 5 processos, que é descrever a situação, perceber quais foram os pensamentos e sentimentos, né? Então, em vez de só pensar o que é que foi a atuação, começa a já trazer elementos mais específicos e, de fato, aprofundar numa reflexão. Por exemplo, quais foram os meus pensamentos, meus sentimentos naquele momento. Avaliar o que foi bom e o que pode ser melhor nessa atuação. Fazer uma análise de inferência, tá? Isso aqui foi bom, é legal, eu posso manter, mas eu preciso melhorar na estruturação das tarefas. Beleza, o que eu posso fazer então antes? Estudar um pouco, planejar com antecedência para que a estruturação então seja melhor. O que eu aprendi? Que eu preciso de mais tempo de planejamento, eu preciso estruturar, para conseguir estruturar melhor as tarefas, né? Então, vai entrando num processo de reflexão a partir de um registro mais diário. Pode ser também por uma avaliação mais diagnóstica, né? Aquela primeira de autoavaliação já serve também como diagnóstica, né? Pode ser a construção do que a gente chama ali de linha do tempo. Então, cada treinador e treinadora descrever as experiências que teve, o que foi importante, descrever como pensa sobre determinados aspectos na linha do tempo, enfim, fazer uma trajetória, né? A própria trajetória, acho que é uma forma também de ir pensando. Acho que o Ederson fez um pouco desse exercício, né? Tanto tempo atrás, eu estava dessa forma, então acho que é uma forma de ir recordando e até observando possíveis mudanças. Questionário de conhecimentos prévios também, né? Então pode pedir aí para os treinadores escreverem quais aspectos eles consideram importantes aplicar exercícios para um determinado grupo, observar se tem coerência. E tem as provas de conhecimento, né, que são tradicionais, com algumas respostas que sejam abertas, outras fechadas. Isso serve também com o que a gente vai falar de somativa. Então, são formas de avaliar e também de ir percebendo, né, de obtendo algumas percepções. E o diálogo é sempre chave, né, estabelecer um ambiente de escuta, de fala seguro, equilibrando o poder, né, da melhor forma possível, se mostrando presente, escutando, não interrompendo, fazendo boas perguntas, é uma forma importantíssima de ir cultivando um ambiente seguro, de desenvolvendo uma comunidade de aprendizagem também. Lembrando que esse fazer pedagógico é uma prática social muito complexa, não é linear, tem erros e acertos, por isso as trocas são importantes, compartilhar os dilemas, as dificuldades, né? E às vezes ela é também contraditória. Então, por mais que a gente esteja nesse processo reflexivo de, poxa, não quero direcionar, quero me fazer presente, não ficar pensando no que eu vou falar depois, antes da pessoa terminar. Tem hora que a gente cai nessa, né? Porque a vida é isso, é complexa, não é linear e às vezes é contraditória. Mas quanto mais a gente refletir sobre a nossa própria atuação, sobre os processos, acho que mais coerência a gente vai tendo, né? Menos contradições. Aí, às vezes a gente aprende algo novo, volta a cair numa determinada contradição, e as crenças são difíceis também de serem quebradas, né? Mas acho que um ponto-chave está aí, nessa reflexão constante, né? Eu falo que é uma busca constante pela coerência pedagógica, porque de fato esse fazer é complexo, não é linear. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar aqui hoje, cumpri quase o tempo, né? Pensando que a gente passou ali 10 minutinhos também de início. Me coloco super à disposição. Tem meu e-mail, né, Instagram, mas principalmente agora, né, acho que é um momento para a gente bater um papo, para vocês compartilharem, comentarem. Acho que é legal o Elson falar um pouquinho sobre essa avaliação, se fez sentido também, foi algo que a gente trouxe ontem, né?
Eu vou parar de compartilhar minha tela. Espera aí. Pronto. Prontinho. É isso. Ó. Dúvidas? Sugestões? Ótimo. Obrigado, Yura. Como a professora já convidou. Então, vamos ao debate, vamos à discussão, perguntas, curiosidades. Agora eu estou me perguntando aqui, né? E agora, amanhã, que eu tenho uma reunião, será que eu vou ser um treinador diretivo? Muito bom, Hiller. Essa é uma reflexão importante. Ó, já que está todo mundo tímido, eu vou falar alguma coisinha. Eu estou tendo a oportunidade de ter uma experiência para além da educação física, né? Como eu estou na área de formação de professores de uma secretaria inteira, a gente acaba se deparando com outras frentes, outros profissionais. E, em alguns casos, a gente percebe que a tua fala vem muito, apesar de que foi direcionada a treinadores, tem muita coisa que a gente pode também utilizar em relação a conceitos, em relação a como perguntar, como falar, como facilitar o conteúdo. E a gente percebe, quando a gente trabalha com isso, que também tem outra parte. Por tanto tempo, aquele professor foi condicionado a aprender de uma única forma, que quando ele encontra um facilitador assim, ele também sente, no começo, uma certa dificuldade de entender que aquilo também é ensinar. Poxa, eu vim aqui para fulano me ensinar e ele está fazendo um monte de pergunta para mim, se eu soubesse eu já não precisava vir aqui. Então a gente escuta muito isso na formação de professores, nessa perspectiva, acostumou a receber tudo do para fazer assim, é assim que tem que ser, que quando ele se depara com um facilitador que dá essa oportunidade da troca, que dá essa oportunidade de autonomia para ele falar, para ele trocar, para ele discutir ali, ele também acaba sem saber o que fazer. É só um comentário que eu trouxe, que a gente percebe isso na prática quando a gente vem trabalhando com esses profissionais por aqui. Boa, Majô. Acho que tem dois aspectos. Primeiro, ótimo estar aqui compartilhando com você. Valeu a presença, mais uma vez juntas. Eu acho que tem dois aspectos aí interessantes para a gente discutir e elaborar, né? Uma é essa questão da própria autonomia, né? Que a gente falou um pouquinho, né? É isso, é tão acostumado por processos educativos tão autocráticos e diretivos, né? Que quando se depara com o momento de, pô, se eu souber de perguntas, é isso, pô, se eu soubesse a resposta, não tava por aqui. Às vezes até a resistência também de ter alguém, né, mediando ali nesse processo, contribuindo. Acho que tem essa questão do nível de autonomia e conversa com a responsabilidade sobre a própria aprendizagem. Estava conversando hoje com a turma que estava na manhã aqui numa formação também, e aí eu vou compartilhar até uma experiência, né? Foi muito interessante observar num clube que eu estava trabalhando, que tinha treinadores de diferentes níveis, em especial nacional e internacional, né? E aí muitos deles, assim, quem que é essa menina, nessa resistência, né? Quem que é essa menina que não ganhou nenhum título nacional acha que vai me ensinar? Né? Eu que tô aqui, eu que ganhei vários títulos, quem que é ela que vem me falar aqui, né? Então, essa resistência, e foi muito interessante observar que os treinadores de maior nível ainda, né? Então, a gente tinha um treinador lá que estava indo para a sexta Olimpíada, por exemplo, já tem 3 medalhas olímpicas. E era o cara que mais estava aberto para aprender, para compartilhar, era curioso, ele ficava na reunião, trocava mais. Então era um cara assim que dava a perceber que tinha muita responsabilidade sobre o próprio processo de aprendizagem, ou seja, ele estava comprometido a sempre aprender mais, estava aberto, e não era à toa que era um cara de tão alto nível, né? É claro que tem pessoas também que alcançam alguns resultados por vários outros motivos, né? Mas essa foi bem interessante ver essa pessoa, e aí é uma estratégia da gente também, talvez,
colocar como capital simbólico também. Falei, caramba, a gente está num grupo tão diverso de treinadores. Olha aqui, o cara está indo para a sexta Olimpíada, já tem 3 medalhas olímpicas, é o cara que mais se dedica a estudar, que mais está aberto a trocar, que mais valorizava tudo isso. Então, talvez até nessa comunidade, utilizar a parceria desses professores que estão juntos, né, para convencer. Às vezes vai muito menos de uma ação direta com nossa, enquanto formadores, né, com esses professores que não estão tão abertos, né, o que ainda tem alguma dificuldade de perceber o que a gente está ali para facilitar, e ter um relacionamento mais direto com esses que estão abertos, que se mostram a fim de aprender e que de repente já se identificam mais como pares, para eles fazerem uma ação mais direta com esses professores. Fez sentido isso? É a mesma coisa para as equipes, né? Quantas vezes, como treinador ou treinadora, a gente acaba não tendo mais uma proximidade com alguns atletas que vão ser mediadores dali também da equipe, para ir convencendo, para ir trocando com outros atletas. Isso também serve para individual. Então, é ter também parcerias ali naquela comunidade, porque às vezes eles, até a gente quebrar isso, eles vão se identificar mais com quem é par também, com quem é professor ou professora, né, e com quem é treinador ou treinadora, do que com quem está ali facilitando, porque é sempre um processo, né? Sempre um processo. Legal. Boa noite aos colegas, se me permitem. Peço desculpa, estou no meio de um jogo aqui infantil, então muito barulho, estou dentro do carro, mas vou tentar passar para vocês aí a minha percepção, principalmente sobre a avaliação, Yura, uma coisa que a gente tinha conversado ontem, e o que me pareceu ser bastante interessante é olhar para o treinador de uma maneira mais global, né, não direcionar apenas para aquela ideia do conhecimento profissional, né, avaliá-lo não é só o conhecimento profissional, mas sim flutuar, passar provocando a reflexão naquelas 6 competências, né, então capacidade de visão estratégica, sua capacidade de se relacionar e criar relacionamentos, sua capacidade de ajustar rapidamente a uma ação, ler e agir, aprender e refletir. Eu acho muito importante isso que você trouxe, que nós temos diferentes formas, né? Então, diferentes tipos de pergunta ou ferramentas, mas que essas perguntas e ferramentas não podem apenas olhar para o conhecimento do cunho profissional, regras, metodologia da modalidade, e sim olhar esse treinador nessas competências de um ser humano que está lidando à frente do esporte, conduzindo pessoas, e passa aí também por um turbilhão de emoções, de sentimentos, lida com coisas, aspectos relacionados à pressão de dirigentes, de vitórias, de resultados, da equipe que não está bem, de alguém que não está bem no dia a dia. Então é importante olhá-lo de maneira mais sistêmica, né? E os processos de avaliação não se centrarem apenas nos aspectos mais restritos do esporte, né? Perfeito, isso se aplica também às temáticas de formação, né? E acho que isso aqui é uma iniciativa super interessante. A gente está falando exatamente de aspectos que vão além do tático, técnico, físico, né? Que é exatamente nesse estabelecimento de relações a partir de uma facilitação, né? Então, além dos processos avaliativos, as temáticas de formação também, né? Para além desses componentes profissionais, atrelados à especificidade do esporte, mas que tem mais a ver com socioeducativo, com estabelecimento de relações, com ambiente seguro, acolhedor. Isso é extremamente importante, pensando aí num processo muito mais holístico, né? Legal. Isso foi um ponto, recentemente eu apliquei um questionário que trabalhou com essas dimensões, e o mais interessante, o que mais gera debate, transformação de conduta ou atitudes assim, de um dia para o outro ele muda bastante, é quando são provocados nessa questão da comunicação, da forma de se relacionar com outras pessoas, assim, é uma transformação muito mais rápida, né, em relação até mesmo ao conhecimento específico da área. Eu acho que vai nesse sentido até das formações, que acho que a gente se prepara menos para essas questões, e aí quando se depara até é um susto, né? Caramba, acho que eu faço isso. E aí, nesse susto, vem uma reflexão e uma possibilidade de mudança, diferente dos aspectos relacionados a, por exemplo, profissionais, né, de estruturação de treino, que já tem uma crença carregada já desde, às vezes, antes da graduação, e aí passa a graduação, ou às vezes está muito tempo fazendo e pensando mais sobre isso do que sobre os outros aspectos. Aí é mais difícil, né, gerar essa mudança. Muito bem. Mais algum ponto?
Agora que eu vi que a Elisângela está por aqui também, legal demais. Sim. Gente, boa noite. Boa noite. A gente traz muito isso para a educação física, né? Assim, nas questões de avaliações, né? Porque por vezes fala assim, o aluno não atingiu, o problema está no aluno e o professor não conseguiu atingir aquele aluno porque a forma que ele se fez a pergunta, formulou para ele está óbvio, mas para o aluno não está óbvio como ele está enxergando. Então a gente também tem que se colocar na posição. Eu também faço parte desse processo, e se esse processo não teve, não atingiu os objetivos, eu também faço parte disso e pensar, né, o que eu errei nessa parte para melhorar nesse processo, né, de aprendizado. Muito bom, Elisângela. Inclusive, a gente discutiu bastante hoje à tarde numa ação com os treinadores e as treinadoras da extensão. E é isso, né? Quantas vezes a gente não dá por julga, inclusive, né? E tanto o formador em relação a treinadores e treinadoras, quanto os próprios treinadores com os atletas, de que não compreendeu porque não estava prestando atenção. Será que não foi a sua forma de explicar, de colocar, né? De fazer a pergunta que não foi clara? Então, o que você traz, eu concordo 100%. A gente poder avaliar a nossa própria ação nesse sentido é muito importante para não cair nessa, de achar que é o aluno ou a aluna que não está prestando atenção, que não está tendo atenção, né, naquele momento. Muito bem. O Elson deve estar ali no barulho, né? Ele coloca um ponto legal aqui, importante, né? Que um ponto de reflexão é que ao realizar perguntas, não buscar apenas pelas suas respostas, é verdade. O formador deve estar aberto sobre a experiência dos treinadores e as trajetórias que o construíram, verdade, né? Às vezes a gente tem uma concepção e é muito diferente do que o treinador e a treinadora pensa, que pode inclusive agregar, e o mesmo serve para as atletas e para os atletas, né? Quer ver um exemplo muito clássico do esporte que eu acho muito curioso, de treinadores e treinadoras de ação na beira da quadra? É quando fala, não, chuta! Aí vai lá, chuta e faz o gol. Eu acho esses momentos, assim, incríveis, porque é aquela concepção do treinador de que naquela situação não vai sair um gol. E sai o gol, porque, né? Porque os alunos, às vezes, estão no momento... São transgressores, subversivos. Naquela situação, viu uma oportunidade que, às vezes, a gente não está enxergando. Eu acho esses momentos incríveis quando acontecem. Muito bem. É isso? Mais alguma questão para a Yura? Ou fechamos aqui? Sim, não. Elisângela? Acho que também questões de comparação, né, entre alunos, né, eu já vivenciei isso na prática, às vezes, de comentários, né, que também acaba desmotivando os alunos, né, também. Com certeza, principalmente se é uma exposição pública, né, aberta. Inclusive, esse é um ponto importante de feedback, inclusive, para formadores, enquanto estão em grupo, né, acho que elogios podem ser compartilhados em públicos, né, agora momentos mais de reflexão sobre o que melhorar, algumas críticas, mas de forma individual. Essa comparação tende a ser terrível, terrível. Só que no mundo do esporte isso nunca é individual, é na frente de todo mundo. A gente precisa mudar. Tá mais que na hora de mudar. Não à toa a gente tem processos tão negativos, né? Inclusive gerando, a partir de agressões psicológicas, verbais, né? Gerando traumas, consequências, né? Que podem perdurar para a vida toda, abandono. Bem colocado. Acho que é isso. Então, é isso. Muito bem, estamos aqui há quase 1h30. Então, foi bem bacana. Majô, quase você perde o ônibus, viu? Já estava encerrando aqui, Majô. Pois é. O pessoal deve estar, poxa, a chata faz a pergunta no último CD.
E é meio polêmica, mas é só para eu sentir realmente a questão da sua resposta, porque eu percebo isso, às vezes, em alguma situação comigo. E eu sei, e por a gente ser do mesmo esporte, talvez também sinta que seja contigo também. O fato de você ser mulher, facilitando para treinadores, você percebe que existe uma dificuldade maior na hora de chegar e de ser compreendida, e como lidar com isso. Com toda certeza, Majô. Ontem eu tive a oportunidade de estar numa banca de doutorado que discutiu exatamente isso. E a gente sente isso por uma sequência de fatores socioculturais também. Pô, vou até falar a tese dessa minha amiga que eu participei da banca, que foi muito legal, né? Que é uma parceira de trabalho. Ela explica a partir de um modelo que essa percepção se dá a partir de 4 níveis, né? Então, a gente sente no nível individual, né? Mas que é influenciado por aspectos interpessoais da nossa vivência, né? Às vezes até nas relações familiares que a gente teve. Por quê? É interferido também por um aspecto que é sociocultural, de preconceito da mulher no esporte. No Brasil, inclusive, o esporte foi proibido, várias práticas delas, né? O futebol, várias práticas esportivas foram proibidas para as mulheres, né? Por quase 40 anos, de 1941 a 1979. Isso traz consequências na nossa sociedade até hoje, de preconceito da atuação da mulher no esporte. E, atrelado a isso, em níveis organizacionais, a gente vê que tem menos mulheres também ocupando cargos de liderança, né, em comissões técnicas, mas também em cargos de gestão. E aí é mais um fator, né, que é o organizacional, de que é difícil ver mulheres nessa função e, portanto, também não se atribui competência a elas. Então, é isso, o nível individual que a gente sente tem influência interpessoal, organizacional, sociocultural. Ainda existe uma crença muito grande que as mulheres não são competentes para exercer essa função, né? A gente está falando de um nível de preconceito ou barreiras, né, que vão gerando esses preconceitos. E aí, como lidar com isso, né? Ter uma rede de apoio, de troca, né? A gente se fortalecer, trocar esses sentimentos, essas percepções que vão ser sempre muito válidas, né? Quando se lidar com uma situação de invalidação, de preconceito, né? Dependendo da instituição, se você tem um canal também de denúncias, né? É importante reportar. É claro que eu sei que isso às vezes é muito difícil, porque depende de como a organização lida com isso, né? E exercer mecanismos de sobrevivência. Um deles, né, é quando a gente demonstra muito conhecimento sobre, as pessoas tendem a duvidar menos, né? E eu, pelo menos, fui sentindo muito isso, né? Várias das coisas que eu fui enfrentando ou conseguindo algum espaço foi a partir de muita argumentação. Inclusive, os estudos mostram que as mulheres são mais capacitadas, têm mais diplomas para exercer cargos, né? Os mesmos cargos que homens com menos capacitação, que ainda existe isso, né? Esse nível organizacional. Mas eu diria que começar pela rede de apoios, ter amigas, não só amigas, né, mas pessoas que têm empatia pelo tema, para a gente poder compartilhar as angústias, para a gente compartilhar os dilemas. Se tiver também a possibilidade de fazer terapia, porque isso ajuda muito, assim, é real. Então, ter essa rede, fazer terapia, poder compartilhar, é uma forma de diminuir as angústias, ainda, né, se capacitar, argumentar para poder convencer e ir lidando, mas tem vezes que a palavra é difícil, tem vezes que é difícil mesmo. Que a gente se fortaleça aí juntas. E juntos. Muito bem. Gente, nós estamos aqui com uma hora bastante avançada, né, e poderíamos ficar aqui batendo papo por muito mais tempo, porque justamente é uma temática muito interessante e, né, a gente poderia puxando o fio desse, né, e seguramente ampliaríamos em muito essa discussão. Mas que bom também, ficamos na curiosidade de continuar debatendo e falando dessa temática
e pensando, refletindo sobre as nossas estratégias formativas. E vocês viram o ponto de partida da professora Iura, da disponibilidade para uma comunicação e essa disposição para ouvir as pessoas, né? E seguramente você, professor, você, professora, treinador, treinadora, serão capazes de mobilizar as pessoas aí na sua cidade, no seu município, né, na sua região, e desenvolverem ações formativas muito interessantes, na medida em que há a disposição para a comunicação, a disposição para a escuta, que é o nosso ponto de partida. E esse momento, né, que é Ederson, fechando, né, a última atividade formativa da Escola de Formação, com foco aí no G10 e nos nossos colegas treinadores, treinadoras, convidados aqui, que também, né, abrimos esse último encontro a todos, no sentido de vocês serem os multiplicadores, né? A expectativa, né, sempre lá no início, há 2 anos atrás, né, Ederson, quando nós discutíamos sobre isso, qual que é a nossa expectativa com a escola de formação? É que ela pudesse ser o pontapé para outras diversas escolas de formação, né? Então, ela só tem sentido se ela justamente se constituir enquanto um espaço multiplicador, né? E que possamos aí ter outras ações formativas acontecendo por todo o estado, né? Então, essa é a expectativa nossa, né? Continua sendo a nossa expectativa, e vocês, enquanto atores mobilizadores, né? Seja de forma direta, né? Pensando aí na relação nossa enquanto grupo, enquanto G10, né? O G10, as pessoas olham, mas que grupo é esse, né? Nome, né? É um grupo de atores, de protagonistas que se mobilizaram, né, as diferentes regiões esportivas no estado de Mato Grosso, conversando com secretários, conversando com professores. Ederson, eu estava fazendo um levantamento muito por cima, né? Então nós alcançamos aí mais de 1.500 pessoas no estado, né? Pensando aí na formação via lives, congressos, né? Os seminários, os encontros formativos nas regiões. Então foi um movimento muito bacana. Então eu estou seguro que nós temos aí um potencial incrível, né, a partir desses grupos se organizando. E esses grupos, claro, têm aqui na escola de formação, a partir de todo o material que foi produzido, né, um conteúdo enorme, muito vasto, que pode ser, né, explorado, utilizado, inclusive deve ser explorado, né, deve ser utilizado. E, claro, né, a nossa mensagem é sempre que vocês vão encontrar, né, na escola de formação, né, dentro do grupo do G10, mas com o professor Ederson, comigo, né, sempre uma rede de apoio, e queremos essa rede cada vez mais fortalecida, mais parceiros, né, porque nós sabemos que esse investimento feito em formação, ele tem um poder incrível de mobilização e, claro, de pessoas que vão justamente fazer as transformações, né? Então, por isso que o investimento em formação, enquanto política, é essencial, e essencial pensando no desenvolvimento do esporte, desde a prática esportiva, da beirada da quadra, do dia a dia, às políticas públicas, né, que estão sendo desenvolvidas, implementadas para o esporte, para o lazer no estado de Mato Grosso. Não? Então, essa relação, ela existe, e é fundamental que seja qualificada. E para que isso aconteça, nós precisamos participar desses espaços, né? Seja enquanto pares, seja nas associações, seja nas comunidades, seja no conselho municipal, né? Participando da discussão sobre o plano municipal do seu município, né? Então, é um movimento aí que ele precisa ser constante, né? E precisa ser muito bem qualificado. E, claro, temos a confiança de que vocês, professores, treinadores, são capazes
né, e tem por toda essa disposição para se comunicar, conectar as instituições, conectar pessoas, conectar objetivos, conectar competências. Estamos seguros de que vocês conseguirão continuar aprendendo, né, e, claro, né, à disposição para estar também participando desse projeto de formação de outros, né, que é fundamental. E logo, na medida que nós participamos de um projeto de formação, de desenvolvimento, nós também nos formamos, né, e nós nos desenvolvemos, né. Eu acho que essa troca ela precisa ser sempre constante, né. Professor Yuri, e aí, eu estou sendo um comunicador como? Estou preocupado com isso. Brincadeiras à parte, né? Eu não sei, Ederson, não sei se você gostaria de comentar algo. Enfim, nós estamos... Eu gostaria de comentar várias coisas, porque essa conversa com essa menina assim, me instigou a muitas e muitas coisas, mas assim, eu estou em outros momentos e outras oportunidades. Só queria agradecer mais uma vez a presença, agradecer o Hiller pela coordenação desse projeto. A gente teve muitas e muitas e muitas pessoas maravilhosas como a Yura aqui com a gente. Espero que a secretaria aproveite todo o material que foi produzido e que continue investindo em algo tão necessário que é o processo de formação, né? A Yura falou uma coisa muito importante que eu acho que muita gente não compreende o que é formação. Acaba investindo em muitas coisas pontuais e considera que essas festividades de encontro, que não deixam de ser coisas legais, mas que não são coisas formativas, e a gente escapa o que é formação e da importância do que é fazer pedagógico. As pessoas muitas vezes ainda não aprenderam que está numa quadra, ou numa piscina, ou numa pista, ou qualquer lugar, é uma ação pedagógica, e eu preciso de formação para isso, né? Mas são palavras estranhas a muitos lugares, muitos atores, que talvez vão demorar a aprender, mas a gente tem que insistir. Insistir, a gente pode continuar conectando, né, Hiller? Então, Yuri, obrigado, e Hiller, agradecimento total a você. Tá? Obrigado. Eu que agradeço, e ficamos nessa expectativa, né, G10 e todo o time, de que 2025, 2026, né, e possamos continuar com essa ação, né, e que essa ação cada vez mais que de fato ela se consolide enquanto política pública. E para que isso aconteça, é preciso que diferentes atores participem, que essas ações aconteçam lá no seu município, lá na sua região, e aí, no sentido bastante positivo, que possamos contaminar, né, um Estado, né, com essa vontade de aprender e desenvolver, e, claro, sermos aí reconhecidos, de fato, como um Estado formador, né, que justamente... é aquilo que nós procuramos, né? E, claro, a nossa comunidade cada vez mais bem atendida. Então, percorremos nessa jornada aí, né, Ederson, todas as regiões esportivas do estado de Mato Grosso, né? Então, viagens que iam no final de semana com 2.000 quilômetros rodados dentro do estado. Então, foi justamente muito intenso. Eu vou, em nome aí da Yura, porque eu vou esquecer nomes aqui, eu quero agradecer a todos, né, aos palestrantes, formadores, professores, os pesquisadores, toda a turma do apoio, né? Então, o Pablo fez um trabalho incrível, Janaína fez um trabalho incrível, cuidando toda a parte de secretaria, viagem, né? Eu deixava essa turma quase maluca, né? Às vezes 3 formações em 3 regiões diferentes no estado, no mesmo final de semana, né? E eles dando conta de tudo. Então, foi realmente um trabalho incrível dessa equipe, então quero imensamente agradecer cada um deles, né? Agradecer ao G10, né? Nós temos aqui o Elson, nós temos aqui o professor Altemir, professor Emanuel, eu vi o Sérgio também por aqui,
agradecer mesmo toda a equipe G10, cada um dos professores, muito obrigado pelo apoio de vocês, né? Vocês foram realmente incríveis, né? E realmente alcançou aquilo que nós propomos enquanto objetivo, né? De mobilizar as pessoas, de estar próximas às pessoas estarem sendo acolhidas. Então, a professora Jaqueline não está aqui, mas esse dia ela mandou uma mensagem: olha, professor, estou em contato com um professor de outra região que ele mandou a mensagem que criou lá o seu conselho, está desenvolvendo o plano. Eu falei, Jaque, que fantástico, né? As pessoas se sentem acolhidas, né? Percebem que tem para quem falar, e também a certeza que tem alguém que vai escutar, né? Então, o G10, eu acho que desenvolveu esse papel de forma muito interessante. Então, espero e gostaria muito que vocês continuassem, né? E quando eu digo continuassem, eu já não estou falando para além da escola de formação, tá? Mas é vocês assumirem esse protagonismo, né? E alimentarem esse protagonismo, né? Aí no seu município, na sua região, porque de fato o que você fez, o que você está fazendo a diferença na vida das pessoas e seguramente vai fazer ainda mais e muito na vida das pessoas. Então, muito obrigado por isso, né? E eu aproveito, claro, para agradecer a toda a equipe do Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, toda a equipe, né, que apoiou e ofereceu as condições para que nós pudéssemos estar mobilizando todas essas pessoas. E o Ederson já destacou, ficamos na expectativa e, de fato, essa política continue, né? Então, via secretaria, né, o Conselho Estadual do Desporto, o Conselho Regional de Educação Física, que são nossas instituições, né, que de fato estejam aí mobilizadas a fim de garantir essa política, porque quando nós fazemos um investimento, né, em pessoas, né, nós temos certeza que esse resultado é extremamente positivo, né, e foi um trabalho muito sério, né, desenvolvido por todo esse timaço, né, G10, né, e todo o time, né, muito bacana, né? Então, ficamos nessas expectativas ficamos com essa expectativa e convocamos mesmo as pessoas a investirem, a acreditarem em projetos de formação como esse, né, que tem uma perspectiva descentralizada e democrática, né, Ederson, no sentido de fazer, de fato, de chegar nas regiões e chegar onde as pessoas estão e onde as pessoas precisam. Claro, por fim, né, também agradeço aqui a Fundação de Apoio ao Ensino Superior, a FAESP, né, que, né, tem oferecido toda essa estrutura, e a Universidade do Estado de Mato Grosso, que, né, nos confia esse desafio. Então, a nossa reitora, né, a professora Vera Mackey, né, ao presidente da Fundação de Apoio, da FAESP, Gustavo Bisinotto, todo o time, muito obrigado pelo apoio de vocês. Tá? E eu vou encerrar aqui, não sei se há mais alguma coisa, algum comentário, agradecendo ao meu parceiro Ederson. Irmão, obrigado pela força, seguimos juntos, temos muito o que fazer em política pública, em formação profissional, né? Porque, vamos lá, né? Acreditamos nisso e acreditamos que o investimento em pessoas, ele dá muito certo, né? E é a partir daí que nós, justamente, né, tentamos fazer de modo que possamos, né, fazer um pouquinho melhor e fazendo bem feito, né? Então, muito obrigado aí pela parceria. Enfim, podemos encerrar, então? Então, meu boa noite a todos. Ótimo Natal, feliz Ano Novo. Foi ótimo estar com vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, ainda só fazer a chamada aí, só abrir o microfone, tá? Mas foi mesmo ótimo estar com vocês e seguimos juntos.
Valeu, pessoal, uma boa noite, professor Hiller. Bom